As regiões de incidência de certas flores do cerrado foram mapeadas com auxílio de um sistema de coordenadas cartesianas x ou y. A flor caliandra, encontrada apenas dentro da circunferência de equação, aí temos aí a equação da circunferência, e a flor flamboyant, apenas dentro da elipse esboçada na figura seguinte, tá aí, na qual também foi traçado o trecho de determinada estrada. Em cada foco da elipse há uma base de acampamento. E o trecho da estrada está localizado sobre a reta de equação menos x, y igual a menos x mais 2. As medidas estão em quilômetros. Beleza. Tendo como referência as informações precedentes e considerando o 0,41 como valor aproximado da raiz quadrada de 2, julgue os itens e faça o que se pede na do tipo B. Primeira informação importante é que ele fala que essa flor caliandra foi encontrada apenas dentro da circunferência. Depois ele fala que tem uma flor com o nome de flamboyant, que foi encontrada dentro da elipse. Essa que está aqui na imagem. O que mais? Depois ele vai falar. Foi esboçado na figura seguinte, na qual também foi traçado o trecho de uma determinada estrada. A estrada é a reta, né? Em cada foco da elipse há uma base de acampamento. E o trecho da estrada está localizado sobre a reta de equação. Então essa reta aqui, ó, é um pedaço da estrada. Então a estrada está aqui, ó. Estrada... Vou até mudar de cor aqui, ó. Estrada é a equação aqui, ó. Tá? A única reta que você está vendo na imagem. Equação da circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6y mais 5 igual a 0. Beleza. Isso aqui é a equação geral de uma circunferência. Beleza? Igualou a 0 é a equação geral. A flor flamboyant está dentro da elipse que está esboçada na figura. Essa elipse, então isso aqui é a circunferência, a elipse que ele está apresentando aí, ele já colocou algumas informações que são necessárias saber, tá? Vou falar aqui rapidamente sobre elipse. Elipse ela pode ter dois posicionamentos. Do jeito que você está na tela, a gente brinca falando que a elipse está deitada. Ou ela pode estar em pé. O que é em pé e deitada? Tem a ver com isso aqui, ó. Uma elipse ela é formada de eixo maior, estou botando aí de azul, e de eixo menor. Estou botando aqui de roxo, tá? A elipse é como se fosse uma circunferência que você pega assim, ó, nos eixos dela, aqui, ó, nos polos, e dá uma achatada, né? Aí você aperta aqui na parte de cima, ela abre, expande lateralmente. É como se fosse isso, tá? Até as equações se parecem bastante. Então, essa medida de eixo maior e eixo menor é importante conhecer na elipse, tá? Então, uma elipse que tem esse posicionamento que está aí na tela, ela tem equação x menos xc, que é o centro da elipse ao quadrado, mais y menos yc, né, coordenada y do centro, igual a 1. Vai falar, mas tá muito parecido com a equação reduzida da circunferência. É o que eu te falei, ela lembra demais da circunferência. A diferença é que você coloca aqui, ó, na parte do x e na parte do y, um indicativo do posicionamento dela. Se está em pé ou deitada, que a gente costuma brincar. Então, o eixo maior, ele é sempre representado pela letra Azinho, minúscula. Então, a gente coloca aqui medida do semi-eixo ao quadrado. Então, fica assim, ó. Azinho ao quadrado, por quê? Porque o eixo maior está no x, tá? Está em cima do eixo x. E o eixo menor está em cima do eixo y. A gente chama de bzinho ao quadrado. E você está vendo que o centro dessa elipse, ó, está bem aqui, na origem. No ponto 0 e 0. Logo, isso aqui vale 0 e isso aqui também vale 0. Essa medida aqui, ó, que vale 3, essa distância, é o que a gente chama de semi-eixo menor. É o azinho da história. Essa medida aqui, ó, metade do eixo menor, chamado de semi-eixo menor, é o que a gente chama de bzinho. Então, nessa elipse aqui, ó, bzinho mede 2, né? Da origem até chegar aqui na marcação que vale 2. E existe uma medida chamada de distância focal, que é o que ele fala aqui, ó, em cada foco da elipse. O que é o foco da elipse? Né? Distância focal são dois números que ficam internos, são dois pontos internos na elipse. A medida do Czinho aqui, ó, que é os focos, isso aqui a gente não sabe. Mas dá para calcular. Dá para calcular. Porque tem uma relação aqui, ó, entre essas medidas de eixo, que vem do Teorema de Pitágoras, o maravilhoso Teorema de Pitágoras, que diz que A ao quadrado, diz o seguinte, ó, que essa medida do Azinho ao quadrado fica igual a Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Então, A tem a ver com o eixo maior, B tem a ver com o eixo menor, C tem a ver com foco.
a distância focal. No caso aqui, tudo as metades, tá? No item 91, a estrada passa por uma base de acampamento. Onde ficam as bases? Ó, em cada foco da elipse há uma base de acampamento. Então, a base do acampamento fica em cima dos focos. Onde fica o foco? Nós vamos então calcular agora, tá? Deixa eu te mostrar. Ó. Foco da elipse fica aqui, ó. Tem a ver com o resultado dessa parte aqui, ó. Esse Czinho aqui, tá? Dependendo desse valor aqui, a gente determina os focos, porque são dois. Tem dois, tá? Nesse caso aí, um para o lado positivo, outro para o lado negativo. A gente percebe no próximo cálculo, no próprio cálculo. Então, ó, bora lá. Vamos calcular aqui os focos. A ao quadrado, se A é 3, 3 ao quadrado é 9. Deixa eu resolver aqui, ó. 9, tá? E aqui que eu tô botando, ó, A ao quadrado. Igual B ao quadrado. B vale 2. A medida do B aqui, ó, ao quadrado é 4. Mais o C ao quadrado. Então, ó, 9 menos 4 dá 5. Aí você vai ter que o Czinho aqui ao quadrado dá 5. Passa a raiz. Então, o Czinho é igual. Quando passa a raiz, tem mais ou menos. Raiz quadrada de 5. Aí você consegue determinar os focos da elipse. Os focos da elipse eles vão ficar aqui, ó, em cima do eixo maior, tá? São 2 pontos. Ele está sugerindo no texto que essa estrada passe em cima de um deles. O foco é chamado assim, ó, de F1 e F2. E essa distância entre eles aqui, ó, é chamada de 2Czinho. Mas aqui, ó, quando eu calculo o C, como eles são simétricos em relação à origem, você vai achar os dois. Então, ó, se é mais ou menos 5 e os focos estão em cima do eixo X, então quer dizer que o F1 é o ponto menos raiz quadrada de 5 e 0. E o ponto F2 é o ponto raiz quadrada de 5 e 0. Esses dois pontos aqui, ó, F1 e F2. Tá? Você descobre o posicionamento deles assim. Você determina assim os focos da elipse. E o que o item aqui fala? Que a estrada passa por uma base de acampamento. E a base, ele falou que está onde? No foco. Né? Que as bases ficam no foco da elipse. Então, tá aqui, ó, F1 e F2 até, né, de foco. Em cada foco, base de acampamento. Beleza, tá aí. Olha, a reta tá aqui. Ela tem a equação y igual a menos x mais 2. O que ele está dizendo em outras palavras? Que esse ponto, aqui é o F2, que é o positivo, esse aqui. Em outras palavras, o que ele está falando é que esse ponto aqui, ó, pertence a essa reta y igual a menos x mais 2. É isso que ele está dizendo nesse item, em outras palavras. Ele está afirmando, então, que o ponto raiz quadrada de 5 e 0 pertence à equação y igual a menos x mais 2. Como é que a gente sabe se um ponto pertence ou não a uma reta? Basta você substituir as coordenadas do ponto. Se bater a igualdade, ele pertence. Se não bater, não pertence. Então, aqui, ó, o que nós temos é coordenada x, coordenada y do ponto. Você vai botar no x e no y do ponto e conferir, tá? Se isso é correto. Então, fazendo isso, ó, quando o y for 0, você coloca aqui, você vai ter menos raiz quadrada de 5, que é o x, mais 2. E, ó, não precisa nem de calculadora. Você sabe que menos raiz quadrada de 5 mais 2 não vai dar 0. Portanto, esse ponto aqui, ó, raiz quadrada de 5 e 0, que é um dos focos da elipse, que é base do acampamento, não passa pela estrada. Ele não pertence a essa reta. Aí, logo, esse item 91 ficou errado. O item 92 é o seguinte, né? As duas espécies de flores mencionadas não podem ser encontradas juntas, visto que não há interseção, essa parte é interessante, visto que não há interseção entre suas regiões de incidência. Em outras palavras, vamos voltar para a imagem. O que ele está falando nesse próximo item é que as duas espécies de flores não são encontradas juntas porque não tem interseção entre as suas regiões. Quais são as regiões? A flor caliandra está aqui, ó. A flor caliandra, ela está na circunferência. O que ele fala? Ela foi encontrada apenas dentro da circunferência. Aqui ficam as flores que ele está chamando de caliandra. E a flor flamboyant dentro da elipse. Então é o seguinte, gente. Quando ele fala, ó, em geometria analítica, quando fala interseção, isso aqui automaticamente te leva a um sistema. Beleza? Se você quiser, você pode montar um sistema entre as equações envolvidas, no caso a equação da circunferência com a equação da elipse.
Você resolve o sistema, acha os pontos de interseção. E com esses pontos de interseção, você pode julgar o item. Só que aqui, ó, eu te indico a não resolver o sistema. Por quê? Porque está falando de regiões. Está falando de região, ó. As duas espécies não podem ser encontradas juntas, visto que não há interseção entre suas regiões. Tem a ver com as áreas. Isso aqui. Então, olha só. Como que a gente pode fazer? Uma forma de você resolver. É o seguinte. A elipse já está aqui. Dentro dessa elipse tem o quê? Dentro dessa elipse tem flor flamboyant. É o que falou aqui, ó. Aqui ficam as flores flamboyant. E dentro dessa circunferência as flores caliandra. Uai, se você então conseguir colocar a circunferência nesse sistema de eixos, se uma estiver por cima da outra, tem interseção entre as áreas. E aí você vai poder julgar o item, saber se está certo ou se está errado. Para você fazer a equação para você colocar uma circunferência no plano, você precisa do centro e do raio. Como é que você determina o centro e o raio de uma circunferência? Você vai pegar os valores dos coeficientes que acompanham o x e o y, não dos quadrados, do x e do y, dividir por 2 e trocar o sinal. Nessa equação só está o y. Por quê? Porque o x vale 0. Era 0x menos 6y. Então 0 dividido por 2 é 0. A coordenada do centro é 0. E a coordenada do centro da circunferência, basta pegar esse menos 6, dividir por 2 e trocar o sinal, tá? Divide por 2 e troca o sinal. Menos 6 divide por 2, menos 3, troca o sinal, vai dar 3. Portanto, essa circunferência aqui, ó, que ele deu no texto, tem centro no ponto 0 e 3. E o raio? Como é que você calcula? Que são as duas medidas importantes em uma circunferência. Coordenadas do centro, medida do raio. O raio você faz o seguinte. Você vai pegar esse menos 5, vai jogar ele para o outro lado, e jogar para o outro lado quer dizer jogar para dentro dessa raiz. Se você está aqui com positivo, quando ele vai para o outro lado, ele vai negativo. Então você joga para dentro da raiz com o sinal oposto. E aqui dentro você vai colocar os valores que você determinou no centro, as coordenadas do centro, ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, 3 ao quadrado é 9. 9 menos 5 dá 4, raiz quadrada de 4 igual a 2. Logo, essa circunferência dada no texto aqui, ó, x ao quadrado, tarará, 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 é uma circunferência que tem centro no ponto 0,3, raio igual a 2. Você está vendo, ó, que essa marcação aqui é o 2, corresponde ao 2. O centro da minha circunferência é o ponto 0,3, ele está em cima do eixo y. Então, ó, para ficar melhor aqui, eu vou dar uma prolongada no eixo y aqui, ó. Só para ficar melhor de ver. Se aqui é o 2, então metade é o 1. Vou marcar aqui assim, ó. Metade aqui é o 1, aqui é o 2. Então o 3 vai ficar bem por aqui assim mesmo, ó. 3. Aqui é o centro da circunferência, 0,3, tá? E a medida do raio? 2 unidades. Se você contar 2 unidades, aqui, ó. 1 unidade, 2 unidades. Aqui vai ficar o extremo do raio, beleza? Então, raio. Centro e raio da circunferência. Como que fica essa circunferência? Vamos botar ela aqui, ó. A circunferência do texto está posicionada nessa região, tá? Graficamente falando. Agora a gente pode julgar o item. Olha só. As duas espécies de flores mencionadas não podem ser encontradas juntas, visto que não há interseção entre suas regiões de incidência. Como não há? Olha esse pedacinho bem aqui, ó. Até pintar ele. Esse pedaço aqui, ó. Estou fazendo dessa cor, sei lá se é meio verde, meio azul. Aqui, ó. Essa região que eu acabei de destacar aí é uma região de interseção. Ela pertence tanto à circunferência quanto à elipse. Então, essas duas regiões, ela tem sim uma região de interseção. Então, esse item aqui está errado, porque ele falou que não há interseção. E, na verdade, há sim interseção entre essas duas regiões. Vamos ver o que é o item aqui 93. A área da região onde foi encontrada a flor caliandra, a gente sabe que a caliandra ela está na circunferência. É menor que a área da região onde foi encontrada a flor flamboyant. A flamboyant está na elipse, na região interna, né? Então ele está falando sobre área. Área da circunferência, ou do círculo, no caso, né? Então, onde fica a caliandra? Onde fica a flor caliandra? É uma circunferência. A área dessa circunferência vai ser πr ao quadrado. A gente vai calcular. A área ó, da flamboyant, onde fica a flor flamboyant, área da elipse. A área da elipse é calculada assim, ó. π vezes semi-eixo menor, semi-eixo maior. O raio da caliandra, que é o raio da circunferência, a gente acabou de ver que o raio da circunferência é 2. Você vai fazer aqui, ó. 2 ao quadrado é 4. Portanto, essa área aqui é 4π.
E ele falou que tá as medidas em quilômetros, né? Quilômetros quadrados. A área da região da elipse, da flamboyant, é π vezes A vezes B. E a gente já viu, ó, que o A vale 2 e que o A vale 3 e o B vale 2. Então você vai ter aqui, ó, π vezes 2 vezes 3. Não necessariamente nessa ordem, mas a ordem não importa, né? É multiplicação, que dá 6 π quilômetros quadrados. É fácil de fazer, mas se você não souber, né, que adianta ser fácil se você não tem a informação. Então, ó, área de elipse calculada desse jeito, tá? π vezes A vezes B. E aqui ele fala que a área onde foi encontrada a caliandra, a circunferência é menor do que a da elipse. Então, ele está falando que a circunferência é menor que a elipse. E, de fato, né, 4π é menor do que 6π. Então, esse item aqui é um item correto. Item 94, que é do tipo B. Calcule a distância mais curta em decâmetros para se alcançar a estrada partindo-se da origem do sistema de coordenadas. Após eu efetuar todos os cálculos solicitados, expresse para a marcação do caderno de resposta, tarará, esse enunciado que você já tem costume, você já conhece. Então, calcule a distância mais curta, deixa eu destacar isso aqui, ó, em decâmetros. Depois a gente faz a conversão das unidades. O que eu quero chamar a atenção, que geometria analítica trabalha muito com essas terminologias, distância em geometria analítica é sempre a menor. A que fica entre dois pontos. E quando ele pede a distância mais curta, ele vai sempre formar uma perpendicular, onde ele encosta lá. Então, dentro desse contexto, o que ele está pedindo para ser feito nessa questão é a distância mais curta da origem até a reta, que é a estrada. Então, essa distância mais curta será essa aqui, ó. E como eu te orientei, se ele falou distância, é perpendicular, tá? Tem duas maneiras de fazer isso. Uma mais longa e uma mais curta. Nós vamos fazer a mais curta, tá? Isso aqui trata-se de um conteúdo chamado distância entre ponto e reta. Essa reta aqui do texto ele te deu. Essa reta aqui é y igual menos x mais 2. E ele quer saber a distância entre a origem e a reta. Distância entre ponto e reta. Isso tem fórmula própria, tá? Na geometria analítica para você calcular. Como é que calcula, então? A fórmula diz o seguinte, ó, que a distância de um ponto P para uma reta R é o módulo, aí fica assim, ó, AXP mais BYP mais Czinho sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Essa é a fórmula que calcula distância entre ponto e reta. Só vou te chamar a atenção que XP e YP são as coordenadas do ponto que você quer calcular a distância. Nesse caso aqui, o ponto é a origem, tá? É o ponto 0 e 0. E a reta é menos x mais 2. Só tome um cuidado, porque para usar nessa fórmula, ó, nessa parte de cima, está escrito o modelo de uma equação geral. Então, para você usar essa fórmula, é bom que a sua equação de reta esteja na forma geral. E aí ela está na reduzida no texto. Como é que passa para geral? Joga todo mundo para o outro lado igual a 0. Então, como eu gosto do x positivo, vai ficar x mais y. O mais 2 vai para o outro lado, vira menos 2, igual a 0. Então, substituindo aqui na fórmula, vai ficar assim, ó. O módulo, que é distância sempre modular. O A, que aqui, ó, é 1. Aqui tem 1 e aqui tem 1, tá? Então, é 1 que multiplica o x do ponto. O x do ponto é 0. Mais o 1, que multiplica a coordenada y do ponto, que é 0. Mais o C tá aqui, ó, é menos 2. Esse é o C. Então, é menos 2. Então, aqui é menos 2. O módulo disso sobre a raiz quadrada. Coeficiente A vale 1, 1 ao quadrado é 1. E o coeficiente B é 1, 1 ao quadrado é 1. Fica assim, ó. Na parte de cima, aqui é 0, menos 2. Então, módulo de menos 2 é 2. Raiz 1 mais 1, né? 2, raiz quadrada de 2. Então, tá aí. 2 sobre a raiz quadrada de 2. Pô, preciso racionalizar isso aí? Não precisa. Tem umas vantagens da geometria analítica. Você não precisa racionalizar. Porque ele falou que a raiz quadrada de 2 é para você usar 1,41. Então, a gente substitui aqui, já que é para fazer cálculo. Então, aqui é 2 sobre 1,41. Então, 2 dividido por 1,41. 1,41. No texto, a distância foi calculada em quilômetros. Então, isso que nós calculamos, ó, 1,41 quilômetros. Estão no limite ali do meu espaço. Beleza.
É por isso que ele pediu para calcular em decâmetros, né? Para a gente marcar na folha de resposta. A conversão é que 1 decâmetro, escrito assim, ó, 1 decâmetro, ele é equivalente a 10 metros. Então, 1 quilômetro, que são 1000 metros, né? 1 quilômetro vão ter quantos decâmetros? Já que são 1000, né? Você vai ter 100 decâmetros. 1 quilômetro tem 100 decâmetros. Então, beleza. Aí você pode transformar aqui, ó. Se 1 quilômetro tem 100 decâmetros, então 1,41 quilômetros, aí você mete um xão aqui. Quando você multiplica cruzado, você vai perceber que a sua resposta é tão somente fazer 1,41 vezes 100, dá 141 quilômetros. Que é a resposta, ó, da questão 94. 141 não é quilômetros não, desculpa, é decâmetros, né? É decâmetros. Então, a resposta aqui, ó, do item é 141. Beleza? Então tá aí resolvidas as questões de geometria analítica da prova de 2020.